A paz do Senhor Jesus a todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estaremos aprendendo sobre a nossa lição número 2, que tem como título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Nós teremos como texto áureo Lucas capítulo 13, versículo 24, que diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Dentro do nosso texto áureo, nós temos a palavra porfiai. A palavra porfiai do grego, agonizomai, quer dizer esforçar. É como o texto estivesse dizendo que nós teríamos que ter o esforço para entrar pela porta estreita, esforço em andar pelo caminho estreito. A ideia do grego dessa palavra porfiai, agonizomai, é a ideia de competir, de lutar, trazer a ideia da nossa batalha espiritual, né, entre a porta estreita e a porta larga. E o querido professor já vai começar a trabalhar nesta lição, já no texto áureo, mostrando que andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita, é com muito esforço, muita dedicação, com muita luta, com muita batalha espiritual para ir para esse caminho, tá? A nossa verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então, dentro da nossa introdução, nessa lição, estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso. O nosso princípio, o nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Então, dentro da nossa introdução, nós devemos pontuar razões de nós estarmos no caminho estreito. Lembrando, nós vivemos em uma geração, num mundo com muitas filosofias que atacam a fé cristã, né? Existem ali o racionalismo, existe ali o hedonismo. O mundo, ele grita muito alto, e o mundo, ele faz o convite para nós andarmos em portas largas. O mundo nos chama para andarmos num caminho espaçoso, só que Jesus deixou muito bem claro: só há um caminho que nos leva diretamente ao céu. Não as nossas escolhas, mas escolher aquilo que o Senhor escolheu para nós, que é a porta estreita e o caminho estreito. O nosso primeiro tópico fala sobre portas e caminhos, né? A síntese: a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Então, a porta estreita traz uma ideia como um caminho da vida, está presente na literatura judaica quanto cristão.
Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento em Provérbios e sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício. Mas por que Jesus falou entre porta estreita e porta larga? Segundo a arqueologia, havia dois caminhos para levar ao templo. Um era o caminho largo. Esse caminho largo é onde estavam os comerciantes. Eles estavam ali fazendo negócio, aonde a multidão passava por ali. O acesso era melhor. Existia também um outro caminho, era um caminho estreito. Esse caminho estreito, geralmente, o acesso ele era muito mais difícil. No caminho estreito, os purificados, eles se lavavam, tinha talhas no acesso desse caminho. Antes de entrar na porta estreita, se lavavam e para não se contaminarem no caminho largo, no comércio do caminho largo, eles iam por esse caminho mais difícil, mas para chegarem puros ao templo. Então, Jesus, pegando essa tradição que havia em Jerusalém, da purificação, ele pega isso e agora fala para nós nos esforçarmos em andarmos no caminho estreito, longe, muito longe daquilo que o mundo está nos apresentando. Tanto que toda a doutrina, podemos pegar as palavras do apóstolo João, escrita nas suas epístolas, né? João escreve dizendo que aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. Logo, quem anda no caminho largo não consegue alcançar o céu, porque o caminho estreito é um caminho de renúncia. O caminho estreito é um caminho de purificação. O caminho estreito é um caminho que nos conduz para a vida eterna. Então, a porta estreita, o caminho, ele é apertado. Esse caminho apertado vai nos trabalhar dentro da nossa conduta. A maneira de viver evidencia a salvação e a perdição. Lembram-se, a tua conduta, ela te coloca dentro do céu, mas também pode te direcionar para o inferno. Por isso que a Igreja de Jesus, ela sim se preocupa com a comunhão dos seus fiéis. Nós não somos do tipo de igreja que apenas pegamos qualquer um que aparece e batizamos nas águas batismais. Nós nos preocupamos com a vida daqueles que nós batizamos. Por isso que as igrejas sérias, estas igrejas, geralmente elas dão um discipulado bíblico, onde as pessoas aprenderão doutrinas bíblicas. Dentro desse discipulado, ele vai aprender aquilo que é necessário para uma fé realmente evangélica. Irmãos, o grito da reforma foi somente a Escritura, mas vem para cá, entenda comigo, nem todo evangelho hoje realmente é sola escritura, ou seja, nem todo evangelho está colocando a palavra de Deus como regra de fé, porque a regra de fé é fugir das obras da carne, as obras da lascívia, as obras do adultério, as obras da carne, mas simplesmente dizem, eu vou batizar e depois é com a pessoa. Não, o compromisso da igreja é cuidar das almas. O papel do pastor é um homem que tem o cajado do pastor, que está ali orientando, que está ali ajudando.
curando o enfermo, levantando o são, o papel, esse papel fundamental de primazia, tá? Por isso que nós ensinamos, o caminho é apertado, e esse caminho, conforme a lição e a conduta, e a palavra apertado desse caminho, vem de um verbo grego que significa prensar uvas, espremer, pressionar com firmeza, um caminho comprimido, firme, metaforicamente, ele aflige, ele angustia, porque ninguém gosta de um caminho apertado, mas você está próximo de Deus e há uma grande vitória, que é o céu. O céu está garantido para aqueles que guardaram a sua vida numa conduta conforme a Santa Escritura. E a porta larga e o caminho é espaçoso. Então, uma vida sem compromisso com Jesus é uma vida vazia, é uma vida que é levada conforme o seu livre-arbítrio, muitas vezes reinando com as regras do pecado. Então, segundo o padrão do mundo, mas o padrão do mundo, lembra-se dessa boa nova, não é o padrão da igreja. A igreja, ela tem crenças, a igreja, ela tem valores, e o mundo, ele nos ensina uma vã maneira de viver, uma vã maneira de viver que não se adequa à nossa maneira de viver. Nós temos um bom discipulado. A Bíblia, quando ela fala, por exemplo, do presbítero, a Bíblia fala que ele não seja espancador. A Bíblia fala que ele seja um bom marido. A Bíblia fala que a esposa seja uma boa esposa, uma boa mãe. Que eles dêem uma educação digna para os seus filhos, que os seus filhos sejam obedientes aos pais. Então, nós vemos que esse caminho apertado é diferente do caminho do mundo, do caminho espaçoso, né? O caminho espaçoso, qualquer tipo de pessoa entram por esse caminho, né? E quem não quer se ajustar a sua vida aos ensinos da Escritura Sagrada, não consegue entrar no estreito de Deus. Então, o nosso primeiro tópico trabalhou sobre a porta estreita, o caminho apertado e a porta larga e espaçosa. Dentro do nosso segundo tópico, tem como título: por que entrar pela porta estreita é difícil? A síntese, a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. Então, ainda dentro do nosso título, é o Espírito Santo quem nos capacita. Quando ele evidencia a minha vida como testemunha, isto vai repercutir às pessoas que estão ao nosso redor. Lembram-se que por onde o apóstolo Paulo foi passando, aonde ele foi fundando as igrejas da igreja primitiva, tem um texto que vai dizer: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, porque como testemunha, a nossa vida vai repercutir dentro da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e aonde nós colocarmos a planta do nosso pé. Então, o nosso primeiro subtópico, do primeiro tópico,
uma porta aberta, porém difícil. Como o tema já fala por si só, a porta estreita, ela está aberta, mas é um caminho difícil. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, que nós não estamos falando aqui de fanatismo. Nós não estamos falando de pessoas que querem estreitar o caminho mais do que ele é. Eu quero dizer que pessoas fanáticas, elas se desviam, elas não suportam, porque elas apertam demais o caminho que elas não conseguem passar e querem impedir também de quem está passando. Então estamos falando de uma porta estreita, genuinamente bíblica, conforme Jesus falava. Aqueles sacerdotes lá de Jerusalém que se purificavam para chegar purificado ao templo, eles eram um caminho difícil, tinham que se abaixar, um caminho estreito, mas eles passavam. Esse caminho estreito não impede ninguém de passar, mas existem renúncias. Eu tive que ter renúncias. Você que está assistindo esta pré-aula, com toda certeza, o Espírito Santo está falando contigo, inspirando esta aula que tu estás preparando para dar na sua classe. O Espírito Santo está dizendo, eu fiz isto na tua vida, eu fiz você parar com isso, eu te santifiquei nisso. É disso que nós estamos falando, de um caminho estreito, biblicamente genuíno, não com regras humanas, mas com regras bíblicas. Então essa porta está aberta, porém há muitos impedimentos para a alma humana. E eu quero falar aqui com base bíblica. A alma humana é cheia de egoísmo, de ego, nariz empinado, idolatria, porfias, discussões, murmurações, contendas, ganâncias, né? Nós poderemos falar aqui sobre os frutos da carne, que estão em muitos textos, tá? A lição fala em Mateus 16, 24, Romanos fala de capítulo 6, versículo 6, e eu quero falar aqui a referência da lição, Gálatas capítulo 5, versículo 24, que diz assim, os que são de Cristo, olha só, os que são de Cristo, você é de Cristo? Se você é de Cristo, daí diz um versículo, crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências, desejos. Os nossos desejos estão pregados na cruz e não vivo mais eu a minha vida, mas Cristo vive em mim, a vida que Ele sonhou para mim. Glória seja dada ao nosso Senhor. Então está pregado, mas as pessoas que querem viver numa vida cheias de carnalidades, desejos humanos, esta pessoa está ainda andando no caminho largo. Mas eu te faço o convite, venha para o caminho estreito. As oportunidades da porta larga. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente. E nós vemos muita gente andando por um caminho não atraente. Oração na madrugada, sem ninguém saber, não é atraente. Entrar dentro do teu quarto e fechar a porta e orar a Deus em oculto, aonde só você e Deus sabem, não é atraente. Você fazer teu estudo bíblico com a Bíblia, com o seu dicionário, com a sua enciclopédia, com as suas fontes online de pesquisas,
Isso não é atraente. O que é atraente? Atraente é divulgação. Atraente é você ser conhecido. Atraente é você dizer que for orar e vai mandar para 300 pessoas dizendo: oh, eu estou orando. Nós estamos vivendo o tempo da mídia social. Nós estamos vivendo tempos dos influencers. Tudo isso é bom, mas nós precisamos tirar o nosso tempo de estreito. Nós não podemos viver só de mídia. Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus e viver para Deus. Então, o caminho largo é um caminho de oportunidades, deleites e libertinagem. O caminho largo é o caminho do enriquecimento ilícito. Lembram-se, o que Deus te deu, Ele te deu de graça. De graça recebei, de graça dai. Aleluia! O Espírito Santo vai te dar inteligência para você andar no estreito de Deus. Mas cuidado! Cuidado com o caminho largo, cuidado com a libertinagem, cuidado com aqueles que andam pelo caminho largo e são dominados por ele. O caminho largo é cheio de orgulho, é cheio de falsas essências. O caminho largo nos leva para o abismo. E antes de você criticar o ensinamento bíblico, é só você ver histórias de 10 anos para cá. Ministérios que foram rachados, ministérios que foram destruídos, ministérios que voltaram para a droga, ministérios que racharam com o casamento e com a família. Mas igrejas sérias pregam a mensagem séria, e a mensagem séria leva vida e promete o céu para os fiéis do reino de Deus. E as razões da exigência, diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requer uma transformação interior, requer uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. É isso que eu estava explicando no tópico anterior. O caminho estreito não anda junto com a multidão. O caminho estreito faz o caminho da contramão. O caminho estreito, ele valoriza a intimidade com Deus, a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o sentimento de Deus. Esse é o caminho estreito. Só começa a trilhar no caminho e na porta estreita quem se reconhece de Cristo. Por isso que Cristo fala da porta. Eles se purificavam, eles se lavavam. Queres andar no estreito de Deus? Ande, se purifique, se santifique, ande com Jesus, tenha intimidade com Jesus, pregue a palavra com Jesus, trabalhe na tua vida profissional com Jesus, coloca a administrar a tua empresa com Jesus, trabalhe na prefeitura como gari com Jesus, mas tudo tem que ter Jesus, tudo tem que ser direcionado com Jesus, tem que haver uma disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. E todo novo começo começa com um novo nascimento. Todo novo começo começa com regeneração. Todo novo começo há uma santificação. Então pense nesses conceitos para você ensinar
a sua classe da Escola Bíblica Dominical. Então, o nosso terceiro tópico tem como título Entrando pela Porta e pelo Caminho do Céu. E a síntese, o verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Arrependimento. Mas, dentro do primeiro subtópico, terceiro tópico, o que é arrependimento? Porque vivemos uma geração, você vai concordar comigo, aonde pessoas falham e diz, pastor, eu me arrependi, mas estão pecando de novo. E pode ser você mesmo que está assistindo essa pré-aula, possa me dizer, mas eu já pequei 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes eu já pedi perdão. Tranquilo? Mas isso é arrependimento? Não. Porque arrependimento não é sentimento. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é para aquele que racionalmente fala para Deus, Deus, manda esse pecado para o mar do esquecimento, porque eu nunca mais vou fazer isto. Isto é arrependimento. Isto foi a mensagem de João Batista. Ser uma voz profética, preparando o caminho da chegada do Messias de Jesus. Jesus estava sendo preparado, porque ele é Deus. Por isso que João fala, eu preciso ir até ti e tu vens até mim. Jesus olha que cumpramos toda a justiça de Deus. João diz, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Estão compreendendo o que é arrependimento que João estava dizendo? João estava chamando os pecadores após 400 anos de silêncio profético e dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque eu vos batizo com as águas do batismo, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, que é o ministério de Jesus. Então, esse arrependimento é disposição de mudar de vida. A confissão dos pecados. As pessoas iam até João, confessando os seus pecados e sendo batizados. Então, meus amados, é dentro disso que eu faço a crítica a esses evangelhos que não querem saber da vida da pessoa, não se importam se ela ainda é viciada, simplesmente batizam e jogam elas dizendo, agora os pecados deles, a culpa é deles. Não, não é assim que Deus chama. João Batista estava preocupado com os pecadores. João Batista chamava para o arrependimento e diziam para irem não pecar mais. O próprio Jesus, quando ele vê aquela mulher adúltera, diz para ela, eu nem não te condeno também, vai minha filha, mas não peques mais. O papel da igreja é pegar os pecadores, mostrar a verdade e ajudá-los na libertação. Esse é o papel da igreja. Por isso que nesse subtópico, a confissão dos pecados, eles têm que abandonar e compreender que eles precisam de um Salvador. E é nesse aspecto de confissão que aparece o ministério de João Batista. Confissão nacional que se dava em dia especial, como no dia da expiação. A confissão de pecados começou a fazer parte da tradição cristã. Mas esse evangelho do caminho largo
Ele arrancou a palavra pecado dos seus sermões. Eles tiraram a santificação da mensagem e começaram a ensinar um evangelho brigadeiro, um evangelho mais bonito, um evangelho doce, um evangelho de alegria, um evangelho imediatista. Mas o pregoeiro da verdade, ele prega a doutrina bíblica, ele pode pregar qualquer assunto bíblico, mas pregará dentro da Escritura Sagrada, porque o evangelho ainda continua o mesmo. Crê no Senhor Jesus Cristo, abandone os seus pecados e Cristo breve voltará. Ele batiza com o Espírito Santo e Maranata, ora vem Senhor Jesus. E com isso nós entramos então no último subtópico do terceiro tópico e não menos importante, que é produzindo frutos de arrependimento. Visto que eu era um pecador, aliás, deixa eu consertar, eu sou um pecador, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, diz a Santa Escritura. Mas visto que agora eu aceitei Jesus, passei pelo discipulado, me batizei em águas, fui batizado com o Espírito Santo, sou um membro da igreja, abandonei o caminho largo, abandonei as más práticas, hoje estou em Cristo, logo eu produzo agora frutos do Espírito Santo. Agora eu tenho frutos de arrependimento. Agora eu sou honesto, misericordioso, eu respeito as autoridades, eu dou um bom testemunho. Agora eu sou temperante. Então agora estou produzindo frutos dignos de arrependimento. Isto é uma prova clara que eu estou andando no estreito de Deus. Frutos de arrependimento, uma nova forma de pensar, de agir, um novo estilo da vida, e é o que esta lição está convidando você para estar junto conosco no estreito de Deus, indo para o céu. Então vamos para a nossa conclusão. No momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de escolher o caminho estreito, a porta apertada, para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos, desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e experiência de perdão. Graças ao Senhor, chegamos ao final dessa lição número 2. Esperamos que você a tenha gostado. Não esqueça de acionar o sininho, seguir a nossa página aqui da ADC TV. Até a próxima. Deus abençoe.